Boa noite, bom qualquer momento que vocês forem assistir essa videoaula. Temos tendo essa oportunidade de conversar mais uma vez com o seu Exu Lúcifer. Boa noite, seu Exu. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Assim seja. É sempre uma oportunidade de conversar com o senhor para aprender alguma coisa. E, enfim, a gente quer saber do senhor o que o senhor acha importante a nos ensinar, né? Porque muita gente tem muita dúvida com relação a um Exu se apresentar com o nome de Lúcifer, né? E por causa esses detalhes, não é bem um detalhe, é da cultura tradicional religiosa que aqui no Brasil tivemos, fomos educados, né? E, enfim, eu acho que o senhor tem muito mais a oferecer do que simplesmente um nome que é questionado. E assim a gente começa essa. Eu acho importante o senhor explicar mais sobre Na isso. verdade, o meu nome é esse. Hum. Podem me chamar de tudo quanto é coisa que vocês imaginar na face da terra. Mas esse é o meu nome. Assim que eu me apresento em todos os locais que me chamam, que me cultuam ou que me adoram. Exu Lúcifer, ou Beuzebu para outros. Mas o meu nome certo é esse que eu me apresento. Lúcifer, Exu Lúcifer. Não, com certeza e. Bom, Aqueles que têm medo, têm cismas, é porque não conhecem nada da doutrina. Só estão falando aquilo que muitos estão pregando aí por fora. Estão vivendo de cópia. Se conhecesse, não estaria falando. Quem conhece não sai falando o que muitos falam por fora. certeza. E eu não sou esse mal plantado na terra de vocês, não. O mal que está plantado na terra de vocês vem de vocês mesmos, não de mim. O que acontece muito é a transferência de responsabilidade, Seixo. As pessoas querem atribuir aos outros por serem mal e não olham o próprio mal que tem dentro de si e fazem mal para os outros e atraem esse mal para si também, né? Na verdade, atribui todo o mal a mim. Mas, como Porque assim? não tem coragem de reconhecer o seu próprio mal. Pois é. E o interessante, Seixo, que na própria a Bíblia, né, que é o livro central dos, dos cristãos, nós cristãos, não tem colocando o Exu Lúcifer ou Lúcifer como oposição a Jesus e, enfim, ao bem. Não coloca o Senhor como oposição ao bem. Isso surgiu por outros textos atribuindo isso e eu gostaria que o senhor falasse mais sobre isso para desmistificar essa questão. Na verdade, o que é muito escutado é que eu sou contra o Criador. Como serei contra ele, se foi ele mesmo que me criou? Foi ele mesmo que me deu a força que eu tenho. Como é que eu serei contra ele? Até que tem muitos de vocês que é contra os pais. Mas eu não sou contra o meu próprio Criador. Nunca fui, e nem nunca vou ser. Tem Bom, muitos que dizem por aí que tem
nesse pedaço de papel que eu fui o expulso. Não fui o expulso. Não fui contra ele. Cada um de vocês nasceu com as duas espadas, assim como toda a criação do Criador, a do bem e a do mal. Se atribui a mim, porque não tem quem colocar a culpa. Mas se olhasse para dentro de cada um de vocês, seres humanos, ia ver que a culpa não é minha. Não tenho culpa nenhuma nessa história. E essa história da expulsão do paraíso é só uma história? Tem algum fundo moral nisso? Na verdade, uma grande história. Uma história bem contada. Uma marca na mente de vocês, seres humanos, bem marcada. Mas não tem nada disso. É o meu próprio mundo. Foi assim a vontade do Criador, não a minha vontade. Foi a vontade dele. Mas pregaram a história na mente de vocês e isso vai passando de pai para filho, de filho para pai, há muito tempo. Mas isso é só uma história só. A história verdadeira nenhum de vocês tem o conhecimento. As informações que a gente recebeu na atualidade com relação a essas lendas antigas ou realidades antigas, o quanto que é fato e o quanto que não corresponde com a realidade. E se um dia a gente vai ter acesso a essas informações? Não estou pregando a palavra ao contrário, não. Mas, principalmente na região onde vocês vivem, que se chama Brasil, o catolicismo veio inventado deles há muito tempo atrás, atribuindo a mim toda a maldade, toda a ruindade que existe. Mas se fosse eu, Exu Lúcifer, o tão cheio de poder, igual eles dizem que eu tenho tanto poder para desavençar uma legião inteira, será se vocês ainda pregavam o catolicismo? Não pregava mais não. Eu já tinha feito vocês tudo ao meu favor, não contra mim. Certeza. Com toda certeza, né? Entre meu poder e capacidade, eu não tenho poder de desaversar vocês, não. No caso, tá cada um responsável pela própria escolha. Foi assim que vocês foram criados. Foi dessa forma. Responsável pelas suas próprias escolhas e decisões. Quando alguém planta algo na mente de vocês, é porque vocês mesmos deixam ser plantado. Vai com os outros. Aqueles que querem. Aqueles que não querem, cria sua própria ordem, sua própria decisão. Para sofrer essa influência, foi plantado, né, como o senhor está dizendo, ou tem uma afinidade com esse tipo de ideia que foi plantada, ou tem uma certa ingenuidade. Na verdade, tem uma afinidade para o catolicismo ser o mais poderoso da face da terra.
essa afinidade. E isso vem sendo plantado há muito tempo. E para tirar da mente de vocês, seres humanos, muito difícil. É mesmo, pois bem recente foi questão, acho que uma semana e pouco foi escolhido o novo Papa, e para você ver como é que as pessoas estão, em vez de olhar o lado positivo que um Papa pode influenciar, né, que não deixa de ter, como o senhor disse, né, as duas espadas, um Papa bom, uma pessoa decente vai fazer uma influência positiva com o catolicismo. No dia que você tiver a capacidade, ou vocês que estão aqui, tiver a capacidade de entender o que é o bom e o que é o ruim, me fale, que eu também quero conhecer. Pô, aí é bem. Eu sei que varia de uma pessoa para outra, né? Mas, continuando com o que eu tava Aquele querendo. que você planta, dizendo que é o bom, veja na hora da colheita, se é o bom mesmo que você vai colher, ou você vai colher as duas partes, o bom e o ruim também. No dia que tiver a certeza, fale comigo. Que acaba. É, muita coisa que a gente vai vivendo e acontece nessa vida tem esses dois lados, né? Sempre vem um lado bom, o ônus tem um bônus e o ônus, né? O trabalho e a inveja vem junto com Tem isso. um ponteiro que corre para frente e o ponteiro que corre para trás. É. Então não pode dizer que existe um lado bom se as duas coisas não andarem junto. Se as duas coisas não andassem junto, não existia vocês. É. Então, acho que o senhor já respondeu a pergunta que eu estava colocando, que era sobre uma profecia que queriam dizer que seria o último Papa, e, enfim. Eu não queria perguntar se isso é verdade ou mentira, eu queria dizer o seguinte, que pode ter um lado bom, mas vem o lado ruim da história também. Na verdade, esse será o último, para que venha um próximo. Sempre vai ter o último, para que venha um próximo. Se não tiver o último, não virá o próximo. Sempre vai ter. E automaticamente também vem o bem e o mal junto com cada um. Sim. E, bom, se bem que dizem que aqui, não falo aqui o local que eu estou, ou só o Brasil, mas o planeta que a gente vive, que a gente tem que procurar decantar para se melhorar. E a gente sempre vem com esses dois lados. Isso é intrínseco do ser humano. Quer dizer, vem junto com o ser humano quando nasce. Vocês já trazem. E então a gente tem que realmente fazer essa melhora porque é o que o Criador nos determina a fazer, ou sei lá, alguma coisa assim do tipo, é um desenvolvimento de consciência para realmente chegar a aproximar de Deus? Como é O que seria Criador isso? não ensina vocês a fazer nada, não. Ah, É a própria consciência de vocês que ensina a vocês a fazer. Vocês já traz essa consciência já. Certezamente que vocês que estão aqui não estão na primeira vida de vocês. Já passou por outras. Então, devido ter passado por outras, vai trazer na consciência de vocês a prática, não a teoria. E não tem dizendo que ele ensinou você a ser católico. Não tem dizendo que ele ensinou você a ser qualquer uma outra religião, não. Você que decidiu.
Uhum. Hum. É tu- Mesmo sendo poucos, vocês que estão aqui nesse exato momento, quem foi que decidiu por vocês a estar nessa religião, se não vocês? é, Alguém pregaram um prego na mente de vocês e disse: você vai ser dessa religião? Se não vocês ter encontrado o próprio caminho de vocês. eu decidi que eu queria esse caminho. Eu acho que isso aí só foi bem didático com essa questão. Isso você já trouxe de outras vidas. Mesmo não lembrando, mas está ali. Mesmo não lembrando. Não só uma religião. Quando você adentrar pela primeira vez dentro da casa de um cristão, que você se sentir bem dentro daquela casa, você já entrou ali em outra vida. As paredes podem não ser iguais, mas o canto é o mesmo. No caso, a companhia, né? A pessoa que está ali representa. Na verdade, não é nada disso, é a sua subconsciência. É a lembrança interna que está guardada e revive naquele momento. Você está naquele lugar e não quer nem ir embora daquele lugar. Parece que todas as pessoas que estão ali naquele exato momento é algo tão mais profundo que você, mais que seu pai, mais que sua mãe e mais que seus próprios irmãos de sangue nesta vida. Se vocês começassem a perceber os mínimos detalhes, é onde existem as maiores questões para vocês aprender. É nos mínimos detalhes. Não olhe para uma árvore grande e admire ela. Passa por lembrar de quanto tempo ela levou para estar naquele tamanho. Essas árvores antigas, elas 200, 300, até mais anos que tem de existência, né? O senhor fez assim a gente refletir sobre essa questão da dualidade. Vou fazer você refletir mais algo. Quando você vai em um rio, uma mata ou em um local e você vê uma pedra tão bonita e você fala assim: mas que pedra bonita, vou levar para mim. Não leve ela. Deixe ela naquele local. Sabe por qual motivo que você achou aquela pedra bonita? Porque foi você mesmo e outra encarnação que colocou ela naquele canto. Para no dia que você vesse ela, você lembrasse. Mas vocês não veem os mínimos detalhes. Há uma profundidade aí que a gente precisa refletir muito. Porque o senhor está colocando muito essa questão de reencarnação, de outra vida. E o senhor falou do bem e do mal. E acho que o senhor está querendo levar a gente que é um assunto que as pessoas não levam muito a sério. Eu noto isso. É sobre isso que o senhor está querendo chamar a atenção para a gente observar mais. Sim. Vocês, seres humanos, não notam muito os mínimos, os pequenos detalhes. Mas, na verdade, esse espelho que vocês verem
É só o espelho dos olhos, não é o espelho da própria alma de vocês. Tá vendo o imediato, o aqui e agora, e não tá... A verdade tá vendo só o cru. A natureza do momento só. Não tá vendo o tempo que se levou. Para ser o que é e o que a gente vê, para o tempo que se levou para se formar o que a gente vê, né? Da natureza, entre outras coisas. Entre outras e outras coisas. E a gente também se prende muito que como se fosse só existisse vida também só nesse planeta. A gente não acha que é comum a maioria não achar que tem vida fora da Terra, que Deus fez uma obra muito mais ampla do que só achar que a gente é o centro do universo. A verdade é as maiores obras. Não está ligado à Terra. E tem tantos seres vivendo na Terra junto com vocês que vocês nem imaginam. Se você imaginasse que você andando na rua e você desse um passo maior que a perna, e foi alguém que passou e lhe tocou com os ombros para você dar esse passo. Mas você diz, ou foi eu, ou então foi uma força maior que eu. A gente está bastante limitado para perceber esses detalhes. A limitação de vocês, seres humanos, é que mostra que vocês são a raça mais fraca que existe. É essa limitação. Quem coloca essa limitação em vocês são vocês mesmos. Porque quando vocês veem algo muito alto, vocês têm medo de escalar. Para vocês, seres humanos, se a porta de entrar em casa fosse bem mais baixa, melhor para vocês. Sérgio. A gente tem muito medo de muitas coisas mesmo e superar isso dá trabalho. Mas o trabalho quem coloca são vocês mesmos. E sabendo vocês que vocês podem chegar muito mais longe do que vocês já chegaram. Quando vocês foi povoação nessa terra, vocês não sabiam nem andar. E hoje, sabendo andar, ainda reclamam por cair um só minuto que seja. É verdade. Mas a gente está fazendo progressos, né? Isso... Bom. Acredito nessa palavra que você disse. Vocês estão fazendo um progresso e ao mesmo tempo esquecendo dele. Porque geralmente a mente de vocês colocam um empecilho, uma tranca na mente de vocês mesmos. E se perguntarem para vocês qual foi o alimento que vocês alimentou amanhã, vocês já não sabem. De novo, isso vem de novo falando sobre a gente viver só o imediatismo, né? Aqui agora acaba não ligando que a vida é mais complexa do que isso. Não falo na dificuldade, eu falo complexa de tantas informações. Se a gente focar e
ver que tudo está interligado facilita a gente compreender melhor isso e romper essas barreiras. Na verdade, vocês vivem a vida sem viver a intensidade, porque a vida é intensa. Vocês só estão vivendo a vida e esquecendo de viver a intensidade que a vida é. Tá deixando a maior parte para trás. Mas eu acho que também a gente é ensinado muito a isso, né? Que acho que o que é uma vida bem vivida, intensa, pra gente costuma ser uma vida de prazeres. Só que muitos não tem como ter essas vidas de prazeres, tem mais de trabalhos. E aí fica essa... Não é nem uma dualidade, é uma distração do que a gente deve observar. Porque diante de tudo que o senhor falou aqui, isso nos distrai de aprender isso que o senhor falou. E, bom, é uma reflexão que eu estou percebendo agora. Dá para viver tudo intensamente. Vocês que colocam empecilhos, mas dá para viver. Tem algum de vocês que vive intensamente. Vou qualificar vocês que estão aqui, mas tem muitos outros. Vocês têm a capacidade de trabalhar o dia todo, até umas certas horas. Depois, vocês designam a ordem na mente de vocês para vir para esse templo. Fica até altas horas. Volta para poder descansar um pouco a mente, não o corpo. E logo seguido, no outro dia, faz tudo novamente. Vocês estão vivendo intensamente. Mas aqueles depois de um dia de trabalho, de se descansado, e precisa descansar. Descansar para quê, se vocês vão ter uma eternidade para fazer esse descanso? Essa é a vida intensamente. Algum de vocês aqui vive essa vida. Na verdade, estão vivendo para os seus próprios propósitos. Eu acho que eu entendi o que o senhor está querendo dizer. Que mesmo que a gente cuida da nossa própria vida, mas também tem que estar a serviço de ajudar o próximo. Sempre foi assim. Se nós, espírito que não tem a necessidade, ou a obrigação, melhor dizendo, de vir ajudar vocês a melhorar, nós viemos. Imagine vocês que precisam melhorar. Com certeza. Não, a gente precisa melhorar muito e precisamos muito da ajuda do Senhor e de todos, a espiritualidade, para ajudar a gente a melhorar, porque a gente vê muita coisa acontecendo aí. Na verdade, nós somos uma pequena parte se tratando da vida de vocês. Como assim? Muito pequeno. A decisão, se vocês não aceitar a nossa ajuda, nós não fazemos nada. Então parte, maior parte de vocês, não de nós. Se você tem uma necessidade, ou se vocês têm uma necessidade e não aceitam a nossa ajuda, como é que nós vamos ajudar vocês? A gente só pode ajudar vocês depois que vocês aceitam a nossa ajuda. Com certeza. Vou falar algo. Aprecie e escute bem. Vai ter seres, pessoas que virá para dentro desse templo em busca de ajuda.
e sairá sem a ajuda. Porque o ser só veio buscar ajuda só pela necessidade. Não aceitou a ajuda. É só um momento. Passou, acabou. Então não aceitou a nossa ajuda. É por isso que sai e não consegue. É, E isso não é só dentro desse tempo. isso em todo canto acontece assim, né, seu Chu? Mas, seu Chu, eu acho que foram muitas questões que o senhor colocou assim pra gente refletir. Eu mesmo tô aqui. Foi por esse motivo que eu pedi você no começo. Para que você me abordasse. Para mim não colocar tantos assuntos. Ah, não, mas eu gostei. E eu comecei com uma abordagem que para poder levar para o máximo de informação que possa nos ajudar a nos melhorar, né? Isso é um processo natural de todo ser humano. Poderá ajudar muito, mas muito pouco. E nem todos vão aceitar. O importante é que o conteúdo tá aí, né? Cada um que saiba aproveitar do jeito que para que seja melhor, né? Mas enfim, a gente deixa na mão de Deus, como a gente costuma dizer, né? Com a ajuda dos orixás, da espiritualidade, para A melhor forma de você, ou de vocês dizer, o nome desse ser é deixar na mão do Pai. Deus. Quem é esse Deus que vocês dizem? Eu não conheço. Eu conheço o Pai. Eu não conheço Deus, não. Deus. O dinheiro pode ser um Deus. Um filho pode ser um Deus. Um irmão pode ser um Deus. Na mão do Pai. tá certo. Ele é o Supremo. Pai de todos. Tá certo. Mas é isso mesmo, ele é o pai de todos mesmo. A palavra tá correta. E ele não é um rei de um único trono, ou não é um dono de um único trono. Ele é o dono de todos os tronos. Senta quem ele deixa, ou quem ele permite assentar. Mas o dono é ele. Ele é dono de tudo e de todos. Mas se você for falar para muitos que têm muito dinheiro aí, vai dizer que o Deus dele é o dinheiro dele. O pai dele é o dinheiro dele. Ele não tem visto muito isso. Agora eu lhe peço algo. Sim. E a gente encerra. Assim seja. O conteúdo está muito interessante e deixei levar. Mas gratidão, seu Chu. E para encerrar, só deixar uma mensagem final e a gente encerra essa videoaula de hoje. Que o Pai esteja presente. Faça a presença na vida de cada um de vocês que estão aqui e aqueles que não estão também. E assim seja, seu Chu. Gratidão, Pai, pague pelas caridades. Que assim seja.